Estamos no ar com mais um programa Sala de Opinião. E o nosso convidado de hoje é o empresário Ailton Arthur. Ele é diretor da Social Imóvel. Tudo bem, Ailton? Ailton da Social. Tudo bem. É uma satisfação estar aqui com vocês pela segunda vez e falar do mercado imobiliário aqui da nossa capital e do estado de Rondônia. Ailton, você já mora em Rondônia há muitos anos. E essa paixão pelo mercado imobiliário, como que surgiu? Então, há muitos anos atrás, quando eu morava em Vitória, no Espírito Santo, eu via que o mercado imobiliário era uma coisa que mexia comigo, estava no meu sangue, no meu coração. Vim para Rondônia na década de 70 e arrumei um emprego na Teleron, a antiga Teleron. E eu, dentro da empresa, eu vendia sempre que as linhas telefônicas tinham um valor bem diferenciado. E depois de alguns anos trabalhando na empresa, eu pedi demissão e fui trabalhar como corretor de imóveis numa imobiliária em Porto Velho. E depois acabei construindo, montando a Social Imóveis. Você é natural de onde, Arthur? Sou capixaba. Capixaba? Isso. E já está aqui há quantos anos? Tem mais de 30 anos só do mercado imobiliário e uns 40 anos de Rondônia. E a Social sempre começou onde a Social aqui em Porto Velho? Eu sempre falo isso. A Social Imóveis, ela tem o mesmo CNPJ e ela tem o mesmo endereço há muitos anos. Nós não mudamos. E isso traz uma credibilidade muito grande para os nossos clientes. Ela começou ali na Piero Machado, com a Elias Goraeb, e hoje eu comprei um terreno na Jorge Teixeira, e é onde é a sede já há mais de 25 anos. Nós vivemos no Brasil, e em todo o Brasil, um problema gravíssimo, de recessão e dificuldade, apesar de vários lançamentos em que viemos, inclusive em São Paulo, o número de prédios e apartamentos à venda são muito grandes. E desemprego, certo. E as pessoas têm vontade de adquirir um apartamento, uma casa própria, e muitas vezes não tem condições, ainda nesse momento de crise. E o que se viu é que os preços não baixaram. Por que os preços, apesar de toda a crise, os preços não baixaram? Então, Rondônia foi um estado atípico a nível de investimento do mercado imobiliário devido às hidrelétricas. Houve um aumento no mercado muito acelerado, devido à quantidade de pessoas que chegaram durante o período da construção das duas hidrelétricas. E após esse boom do mercado imobiliário, houve uma desaceleração do mercado e houve uma desvalorização. Só que ela não chegou o percentual que houve o aumento. Ela houve uma redução, houve um aumento, digamos, de 60%, 50%. E hoje houve uma redução em torno de 20% a 30%. Se equilibrou o mercado, então? Se equilibrou, até mesmo com a valorização, com o crescimento, e muitas empresas e clientes procurando Rondônia para morar. Então isso consolidou mais a nossa capital. Mas uma coisa interessante é que esse boom que houve das usinas, o mercado em Porto Velho principalmente, houve uma série de construções, uma série de hotéis foram construídos para atender essa demanda, e de repente se vê, na realidade, esses hotéis fechando e muitas residências também à venda e para aluguel. Isso é falsa impressão? O que aconteceu foi o seguinte, o empresário, o médio, até mesmo o grande empresário, ele viu aquele crescimento muito acelerado do mercado. E ele falou, vou construir um hotel onde eu vou ganhar dinheiro. Só que ele começou a obra exatamente no período que estava acelerado. E as hidrelétricas, elas teve só o período. Naquele período, se ele tivesse com o hotel pronto, ele ia ganhar muito dinheiro, porque houve falta de hotéis, nós alugamos prédios comerciais para residência, às vezes até motéis também, nós chegamos a alugar para a construtora. Só que quando esses hotéis ficaram prontos, foi após usinas. O que aconteceu? Eles não tiveram clientes. Hoje... Faltou planejamento. Faltou planejamento. Então, hoje nós estamos vendendo prédio que seria construído específico para hotel,
Nós estamos vendendo, estamos alugando para órgãos estadual, municipal e federal. E até empresas particulares mesmo. Caiu os valores de aluguel? Então, houve sim uma queda, mas não como eu falei. Houve uma queda no reajuste de aluguel, em média, aí, de 30%. A renovação dos nossos contratos, nós sempre conversamos com o proprietário. Às vezes o inquilino quer sair daquele imóvel para ocupar um outro imóvel, que é a mesma característica, com valor inferior. Nós fazemos essa redução no contrato do inquilino. Eu vi algumas imobiliárias em São Paulo negociando os valores. Os valores iam aumentar, um percentual bastante elevado, e o proprietário do prédio, do apartamento, negociando para que o inquilino não saísse, para que não perdesse esse cliente. Isso é normal? Quer dizer, não é normal. Hoje está sendo normal, a nível Brasil, principalmente aqui em Porto Velho. Nós, entendeu, estamos assim, trabalhando entre proprietários e inquilino para manter esse contrato, aí dá aquele desconto que o mercado está oferecendo para manter a pessoa lá, que ele vem pagando os aluguéis sempre em dias, entendeu? Para a gente não colocar um outro inquilino, às vezes a gente não sabe se o inquilino vai manter esses pagamentos em dias. E muitas vezes é melhor você baixar e dar esse desconto que chega em média de 30%. Com relação ainda ao número de emprego da mão de obra para a construção do setor imobiliário, como que está isso? Com o boom do mercado, houve várias construtoras a nível nacional e até mesmo internacional se instalaram aqui na nossa capital, tipo Gafisa, o Bairro Novo, Odebrecht, a Direcional e outras. Então, eles lançaram esses empreendimentos nesse período, finalizaram essas obras. Alguns empreendimentos que estavam previstos para ser lançado não houve, exatamente devido a essa crise, devido a esse movimento, e agora nós estamos vivendo um mercado mais real. É interessante porque, por exemplo, Porto Velho, nós esperávamos que ele realmente desse continuidade a esse crescimento imobiliário. Uma coisa interessante, por exemplo, um amigo meu comprou uns apartamentos nos escritórios aqui num prédio que estava anunciado para construir, e de repente a empresa que mostrava-se forte, ela optou para a devolução das parcelas que já tinham sido compradas. Isso nos preocupa, isso na realidade, nós que queremos o crescimento de Porto Velho, que queremos o crescimento do Estado, nos preocupa essa incerteza do setor imobiliário. Então, aconteceu vários casos, tanto no lado comercial quanto no residencial. A construtora lançou empreendimento, colocou no mercado, contratou as imobiliárias, inclusive a Social Imóveis. Nós fizemos todo um trabalho de divulgação, venda, oferecendo para o cliente, e não houve uma venda em torno em média de 30%. O que a construtora faz? Ela volta, entendeu? E vai relançar esse empreendimento após alguns anos. Leva aí talvez 2, 3, 5 anos. Fazer uma reestruturação do novo planejamento. Aguardar uma situação do mercado imobiliário, da economia do país, entendeu? Aquecer. Porque hoje tudo indica que 2015 nós vamos praticamente finalizar as últimas vendas dessas construtoras, desses empreendimentos que chegam, sabe, Aparício, até em torno de 40% de desconto que oferece para os clientes. E a partir do ano que vem deve recomeçar esses novos empreendimentos, talvez assim, bem devagar, né? Estamos conversando com Ailton Arthur, diretor da Social e Imobiliária. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, mas já voltamos. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde.
Faça o vestibular agendado Finca e Metropolitana. As faculdades oferecem qualidade de ensino, preço acessível e mais de 30 opções de cursos na área de humanas e exatas. Ou, se preferir ser um profissional da saúde, somos especialistas. E tem um novo curso de tecnologia em radiologia. Faça já o seu vestibular agendado. Informações 32178900. Faculdades Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando a Ailton, da Social Imóvel, Ailton Arthur. Ailton, como é que nós estamos, o Brasil está enfrentando essa crise? O que realmente o setor imobiliário tem feito para tentar enfrentar essa crise violenta que nós estamos enfrentando no Brasil? As imobiliárias e a Social Imóvel, junto com as construtoras, Aparício, nós estamos aí aceitando carros usados como sinal e princípio de pagamento na aquisição de imóveis novos. E tem outras construtoras que oferecem desconto que chega até 40% de desconto. E desconto real. Mas isso é uma prática normal? Chegou na imobiliária, eu tenho o meu carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um apartamento, esse meu carro serve de sinal? Então, antigamente, as construtoras não recebiam nada, carro, veículo, de jeito nenhum. E hoje elas já estão recebendo. Você chega com o teu carro lá, a gente consulta a tabela FIPE, algumas avaliações e pegamos o carro como sinal e princípio de pagamento. Você vai dar um pouco de dinheiro, além do carro, e vai para o financiamento do restante. Esse assunto com relação à imobiliária aceitar o carro, aceitar um outro bem, né, para a compra de sua casa própria, é um fator pós-usina ou é um fator da crise nacional? É da crise nacional, acumulado com pós-usina também. Mas hoje está acontecendo tanto aqui na nossa capital, em Porto Velho, quanto em os demais estados do Brasil. Grandes estados também estão... São Paulo, Rio, Curitiba, todos praticando a mesma... E o setor, construções, as construções estão praticamente paradas nesse momento, ou não? Estão sim. Hoje, as construtoras que vieram de fora, tipo a Direcional, ela já está finalizando as últimas obras, não tem mais obra, não vai em eminente, não vai lançar mais outros empreendimentos novos que ela já tinha no projeto, inclusive aprovado pela prefeitura, já foi embora para Belo Horizonte. Odebrecht também, Bairro Novo, também está eliminando, nós estamos vendendo as últimas unidades, também não deve lançar outros empreendimentos. A Gafisa, nós estamos agora também, onde ela está oferecendo desconto de até 40% naquele empreendimento Reserva do Bosque, que falta apenas umas 30 unidades para a gente finalizar as vendas. E tem construtoras que vieram para Porto Velho, tipo a Casa Alta, é uma construtora de Curitiba, onde nós estamos lançando o empreendimento Terra Brasil, um condomínio fechado, casas de 3 quartos, sendo uma suíte, no valor de R$180 mil, onde ela oferece para o cliente, ele dando apenas 10% de sinal e os 90% ele pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal. Os juros altos, essas taxas um pouco mais elevadas, não prejudica a negociação dessas casas? Muito, mas essas casas que estão dentro do plano do governo federal, Minha Casa Minha Vida, ele já tem um juro já definido. Então, quer dizer, já houve uma assinatura de um contrato anterior a essa crise. Hoje, se uma construtora chegar na Caixa Econômica Federal e para lançar um novo empreendimento, entendeu? Ele vem com regras diferentes e com taxas de juros diferentes. Uma das coisas que a gente vê constantemente, a gente percebe constantemente, é a reclamação, por exemplo, eu adquiro um apartamento, eu adquiro uma casa e numa imobiliária, geralmente apartamentos, e a demora para se entregar, a prorrogação desses prazos para entrega dessas residências, isso é algo que aqui em Porto Velho acontece ou é só no resto do Brasil? Não, acontece sim, e é uma preocupação muito forte assim do cliente comprador. Mas assim, tem construtoras novas que estão chegando aqui em Porto Velho. Uma delas, a Casa Alta, ela faz uma programação e ela está entregando o imóvel, esses imóveis com 6 meses de antecedência.
Então isso está dando uma credibilidade. E falando da Casa Alta, nós estamos agora na iminência de lançar em torno de 4.000 unidades habitacionais aqui em Porto Velho. Eles estão terminando a aprovação dos últimos projetos na prefeitura, estão pegando no registro de cartório de imóveis e após essa documentação pronta, nós vamos começar a vender esses empreendimentos. E esses empreendimentos seria para que categoria da população? Classe média baixa. Nós não estamos atingindo essa classe média alta, porque o mercado hoje está meio que fechado. Né? Eu quero adquirir uma residência, eu quero adquirir um apartamento. Eu não ganho muito, mas o que é qual a taxa, qual o valor do meu salário que eu poderia, no mínimo, que eu poderia começar a pensar em adquirir um apartamento? Você tem uma ideia desse trabalho para que a gente possa orientar a população, dar um pouco de esperança? Exatamente. Então, eu acho que, Aparício, nós estamos assim numa posição aqui em Porto Velho, falando assim dos porto-velhenses, das pessoas que moravam aqui antes do boom do mercado imobiliário. Durante a construção das hidrelétricas, os porto-velhenses, os funcionários públicos, o salário deles não aumentaram. E o mercado imobiliário, os preços subiram. E eles se manteram quietos, não fazendo investimento. Aí muita gente chegando de fora, alugando valores altos e tal, e agora aí houve essa redução. O que está acontecendo? Os porto-velhenses hoje estão comprando. Os nossos clientes são funcionários públicos, empresários, eles estão vindo hoje na imobiliária e comprando. É uma compra consolidada, porque realmente ele sabe que aquele imóvel que ele está comprando hoje por R$200 mil, aquele imóvel já chegou a custar a 280 ou 350 mil reais. E isso está acontecendo. Então, é muito mais fácil você trabalhar com uma coisa mais sólida do que aquele movimento que vinha 10 clientes, comprava 3, 4. Hoje não, hoje aparece 10 clientes dentro da social para comprar uma casa e nós vendemos lá para 5, 6 clientes, entendeu? A Social Imóvel continua com um grupo de aproximadamente 100 corretores, estamos vendendo. A tua pergunta sobre salário. Hoje existe uma facilidade, você pode compartilhar a tua renda, você, a tua esposa, o teu filho, vocês podem unir essa renda e vocês podem comprar casa. Hoje na Social Imóvel nós temos casa no valor de R$110 mil, temos apartamento no valor de R$108 mil, temos casa lá de R$180 mil. Que é um valor ainda alto para a classe baixa, né? Mas nós estamos agora na iminência de lançar alguns empreendimentos nos próximos dias, que deve chegar antes de 30 dias, apartamento de R$100 mil, onde você vai poder comprar, se você a renda vai ser uma renda bem... A minha renda, junto com a minha esposa, do resto da minha família, poderia ter a possibilidade de adquirir um apartamento. E, Aparício, às vezes o cliente, ele tem uma renda suficiente para comprar aquele imóvel, mas como antigamente sempre exigia, os preços estavam muito altos, existia uma renda alta também. Então, e aí ele pegou e se recolheu. E muitas vezes, hoje, quando nós conversamos com um cliente, o comprador, a pessoa que está interessado, ele vê, quando ele apresenta a documentação dele, a gente fala, não, o cadastro seu está aprovado. E essa aprovação é de imediato dentro da própria imobiliária. Estamos conversando aqui com um diretor da Social Imóvel, Ailton Arthur. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde.
Faça o vestibular agendado Finca em Metropolitana. As faculdades oferecem qualidade de ensino, preço acessível e mais de 30 opções de cursos na área de humanas e exatas. Ou se preferir ser um profissional da saúde, somos especialistas. E tem um novo curso de tecnologia em radiologia. Faça já o seu vestibular agendado. Informações 32178900. Faculdades Finca em Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando Ailton Arthur, diretor da Social Imóvel. Ailton, o mercado de Rondônia é diferente do mercado dos outros estados, do mercado imobiliário? Eu acredito que não. As mesmas dificuldades, nós temos muitos contatos com as outras imobiliárias, as outras construtoras que atuam em outros estados brasileiros, e eles têm mesmo a dificuldade que nós temos aqui. Porque os bancos são os mesmos, financiam lá, financiam aqui. As regras, taxas de juros, também as mesmas. E então, por exemplo, como São Paulo, o crescimento de São Paulo, a oferta de São Paulo de apartamentos é imensa. No momento não existe compra, né? Rondônia, a oferta de casas, de apartamentos também é grande? Ela teve, às vezes, os próprios clientes de Porto Velho, aqui de Rondônia, eles não acreditavam no que as imobiliárias, os corretores, fosse vender todos aqueles empreendimentos que foi ofertado durante o boom e agora no final das hidrelétricas. E aconteceu, a Direcional hoje nós temos poucas unidades. Hoje na Direcional, nós estamos comercializando lá, nós temos aproximadamente umas 50 unidades para terminar todas as vendas do mercado imobiliário das vendas da Direcional. Bairro Novo, em torno de 50 casas apenas, de 3 quartos, casa que está custando em média de 135, 140 mil reais. Porto Velho cresceu, Porto Velho se expandiu bastante para o lado da BR e após a construção da ponte, quais são os projetos? Existe algum projeto imobiliário para o outro lado da ponte? E o que vocês esperam? O que vai acontecer do outro lado? Rapaz, era o meu sonho a ponte ficar pronta e a gente lançar lá do outro lado vários empreendimentos, prédios, para ter aquela vista bonita aqui de Porto Velho. Como Niterói fala que a única vista bonita que Niterói tem é a vista do Rio de Janeiro, né? Seria uma nova Niterói, digamos, aqui para Porto Velho. Mas não aconteceu, Aparício. Aconteceu, a prefeitura, os órgãos competentes estão brigando, querendo fazer um plano diretor, como que deve fazer, e está tendo muita dificuldade. Nós temos áreas do outro lado, nós temos oferecido, já negociamos com grandes construtoras, áreas do outro lado, mas está tendo muito impedimento na liberação desses financiamentos, dessas obras, como que a prefeitura vai autorizar as obras do outro lado. Houve em algum período, alguma posição do município de transferir a prefeitura para o outro lado? Existem esses comentários nos bastidores, mas eu acho que isso aí é praticamente uma comunicação inviável, entendeu? Não existe essa possibilidade, eu não vejo desse lado. Eu acho que nós estamos aqui do lado de cá, toda a Porto Velho tem muitas áreas livres aqui, onde você pode construir um grande centro administrativo municipal, hoje como nós temos do estado de Rondônia. Não existe então nenhum projeto de uma Porto Velho planejada do outro lado? O que eles estão querendo fazer é exatamente uma nova Porto Velho, bem planejada ali, projetada com as avenidas, às vezes até mesmo utilizando o rio, mas até hoje ainda está tudo no papel. Esperamos que venha coisas novas, bonitas, que nós estamos assim, como representando o mercado imobiliário, corretores, para a gente poder lançar grandes empreendimentos, nós estamos assim, esperançosos e os clientes também estão querendo comprar. Os projetos da Social Imóvel para esse ano, tem alguns projetos, alguns lançamentos novos, quais são os projetos? Então, como eu falei anteriormente, nós estamos lançando em torno de 4 mil unidades, nós estamos aí com apartamento na faixa aí de 100 mil reais, apartamento na faixa de 135 mil reais e casas de 2 quartos com telha de barro, não geminadas, não coladas uma com a outra, na faixa de 145 mil reais. Nós vamos construir esses imóveis
a casa decorada e os apartamentos ali na Avenida Carlos Gomes, ao lado da Social Imóvel, ao lado do cartório do Gentil, onde o cliente vai olhar, vai circular, ele vai ver realmente a situação do imóvel que ele está adquirindo. Estamos acabando de entregar agora o condomínio Terra Brasil, que já é uma realidade. Temos a casa decorada ali na Carlos Gomes, bem de frente com o cartório do Gentil, onde nós comercializamos aí em média de 2, 3, chegamos a vender até 5 casas durante o dia. Você está otimista, continua otimista com o mercado imobiliário de Rondônia? Eu continuo com o mesmo grupo de corretores, desde antes das hidrelétricas, durante e até hoje. E espero poder continuar. Estou otimista, sei que a situação do mercado é uma situação muito difícil, a parte econômica, estamos aí enfrentando várias dificuldades, mas assim, eu como 30 anos de mercado imobiliário... Eu continuo acreditando? Acredito e acredito muito no mercado imobiliário de Porto Velho, acredito na ferrovia, ou para os meus filhos, para os meus netos, que um dia vai acontecer, e também acredito assim, nas terras de Rondônia, na soja que está crescendo muito, no porto, no anel viário que está para acontecer. É uma pena que existe muita assim, dificuldade para acontecer, para colocar em prática um projeto bonito que às vezes já deveria ter sido feito. Diretor Ailton, muito obrigado pela sua participação aqui em Sala de Opinião. Um grande abraço e até o próximo programa. Alô, tô ligando para contar uma coisa que eu acabei de descobrir. Vocês sabiam que dá para ligar a cobrar por 190 mesmo com o teclado bloqueado? É isso mesmo. Nossa, que notícia boa! Os celulares realmente são muito úteis. Tanto que há países que possuem mais celulares do que pessoas. Como é normal hoje em dia as pessoas possuírem mais de um aparelho, em Luxemburgo, por exemplo, há uma proporção de 158 celulares para cada 100 pessoas. E atualmente existem 5 bilhões de aparelhos espalhados pelo mundo inteiro. E por dia são comprados 2 milhões de celulares. Porém, mais de 125 milhões de aparelhos são jogados fora no mundo todo. Talvez porque o Brasil possui a segunda maior tarifa do mundo, ficando atrás apenas da África do Sul. Fala sério! Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Faça o vestibular agendado Finca em Metropolitana. As faculdades oferecem qualidade de ensino, preço acessível e mais de 30 opções de cursos na área de Humanas e Exatas. Ou se preferir ser um profissional da saúde, somos especialistas. E tem um novo curso de tecnologia em radiologia. Faça já o seu vestibular agendado. Informações 32178900. Faculdades Finca em Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. Hoje a gente conversa sobre a presença de nódulos na tireoide, um diagnóstico que vem se tornando cada vez mais frequente. Estimativas mostram que 60% da população vão ter um nódulo na tireoide em algum momento da vida. Mas a descoberta de um problema desse vem sempre acompanhada do medo de ser um câncer. Bem, a boa notícia é que a maioria dos nódulos que aparecem nessa glândula é benigna, mas ainda assim eles devem ser diagnosticados o quanto antes e precisam ser acompanhados por um médico. É o que você vê a partir de agora no Ligado em Saúde.
Olá, eu sou Isabela Bussadi, médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e vim aqui hoje conversar com vocês sobre nódulos na tireoide. Oi, Isabela, tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar sobre a tireoide? Começar Vamos. Conhecendo essa glândula. A gente tem um desenho que acho que vai te auxiliar nessa explicação. Vamos ver. Ali está ela. Perfeito. Bom, como a gente vê na imagem, a tireoide era uma glândula que se localiza nessa região, chama de cervical anterior, então, na região do pescoço, né? Ela é uma glândula palpável. Se a gente, o médico treinado, né, ele palpa facilmente a glândula e ela tem a função de produzir hormônios relacionados com o nosso metabolismo. Em última análise, ela controla todas as células do nosso corpo, do fiozinho do cabelo até a pontinha do dedo do pé. Nossa, é importantíssimo. Então, ela qualquer tem uma problema aí vai desencadear uma questão que pode acontecer em qualquer parte do corpo. Sim, a gente tem a produção de hormônios. O principal hormônio é o T4, que depois é transformado em T3. E esses dois hormônios, eles agem em praticamente todas as células do organismo. Eles são responsáveis pela replicação celular, pelo crescimento celular e pelo metabolismo celular. Por isso que ela é tão conhecida, né, e tão envolvida aí numa série de questões metabólicas. É muito comum as pessoas falarem, doutora, minha tireoide deve estar cansada. Eu estou cansada, minha tireoide está cansada. Então, é uma glândula bastante importante, enfim, no funcionamento do nosso organismo. E eu já falei lá no inicinho, né, na introdução que eu fiz ao programa, que tem sido cada vez mais comum pessoas serem diagnosticadas com nódulos nessa glândula. Mas a gente sabe que as mulheres normalmente aparecem mais com esse problema do que os homens. Eu quero entender que proporção é essa e se tem alguma explicação para as mulheres estarem mais propensas a desenvolver esse nódulo. Atualmente, principalmente nessas últimas 2 décadas, a gente tem observado um crescimento no diagnóstico tanto das lesões nodulares como do grau de funcionamento da tireoide, que é o que a gente chama de hipotireoidismo. Então, são as 2 disfunções mais comuns quando a gente considera problemas que a tireoide pode trazer. A gente chama de alteração anatômica, que são os nódulos, e alteração funcional, que seria o hipotireoidismo. A gente também tem o hipertireoidismo, que é quando ela funciona demais. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas, respondendo à questão do nódulo, a doença nodular ela é mais comum na mulher, provavelmente relacionada a causas hormonais, uma proporção que varia de 3 a 4 para 1, ou seja, depende do país, depende dos estudos que são realizados em populações diferentes. Mas, em média, para cada 3 mulheres, você teria um homem com doença nodular. É bem mais comum, né? Isso. E o importante é que a maior parte dos nódulos de tireoide, eles são benignos. Então, isso é muito comum no dia a dia do consultório. A gente recebeu o paciente muito assustado com o único ultrassom que ele fez e que aparece um nódulo. Fala, doutor, eu tenho um nódulo na tireoide, agora eu tenho um câncer. Não, não é dessa forma. E a função do médico é justamente essa, investigar aquela lesão nodular e definir a natureza dela, mas sabendo que a grande maioria vão se tratar de lesões benignas. Tem algum motivo para esse nódulo aparecer? Tem algum tipo, por exemplo, de carga hereditária, genética? Mais de uma pessoa na família pode ter? Ou são fatores ambientais mesmo, normalmente, que estão relacionados a esse surgimento? Uma causa muito comum de doença nodular tireoidiana é a presença de anticorpos, que são anticorpos relacionados a uma doença descrita no século passado por um japonês chamado Hashimoto, chama de tireoidite de Hashimoto. Essa tireoidite é como se fosse uma inflamação da glândula. Então, a glândula vai ficando cheia de reentrâncias e você aumenta a possibilidade de ter nódulos junto dessas pequenas reentrâncias e áreas de fibrose. Então, pessoas que têm tireoidite Hashimoto, que é um tipo de tireoidite autoimune, têm maior probabilidade de ter nódulo. Certo. Então, essas pessoas normalmente têm um histórico familiar de tireoidite, de doenças autoimunes. Então, aí você pode ter uma associação familiar. Né? Agora, a doença nodular isolada ou hipertireoidismo associado a um nódulo, não necessariamente você tem história familiar. Entendi. E também importante que quando você tem esse tipo de tireoidite, a grande maioria desses nódulos também são benignos. Pois é, você já falou que ele pode estar associado a um hipertireoidismo, né? Isso. Mas ele pode também estar presente e não trazer nenhum tipo de mudança para o funcionamento dessa glândula? Sim, na maioria das vezes ele não traz nenhuma alteração.
Então, ele só está ali. Ele só está ali. Você pode ter... o volume da tireoide, normalmente, ele é de 4 a 5 centímetros cúbicos dos dois lados. Ele é como se fosse uma borboleta, né? Tem um desenho que lembra uma asa de borboleta. A gente até, enfim, usa muito essa analogia para explicar, né, como é que é o formato da tireoide. Então, normalmente, a lesão nodular, ela está presente, um pequeno nódulo, como se fosse, vamos pensar, uma pintinha na pele. Você tem uma pinta, está ali, não atrapalha o funcionamento. Então, o nódulo por si só, ele não interfere com o funcionamento da tireoide. Tá? Agora, existe um tipo de doença nodular chamada doença de Plummer. Não é o mais comum, mas pode acontecer de você ter um nódulo funcionando demais. Esse nódulo produzindo muito hormônio. E aí, esse indivíduo pode ter um hipertireoidismo associado a um hiperfuncionamento deste nódulo. E acredito eu que o tamanho desse nódulo também vai trazer algum tipo de resposta sobre isso? Se ele está atrapalhando ou não? Está relacionado também ao tamanho dele? Aí é uma outra questão, né? O nódulo, ele começa pequeno. Então, hoje em dia, o comum é o diagnóstico feito por ultrassom. Você faz um ultrassom por algum motivo, ou mesmo da tireoide, ou da região cervical, enfim. É cada vez mais comum você identificar lesões muito pequenas, lesões inclusive não palpáveis, menores que 1 centímetro, que são lesões que são de difícil palpação. Esses nódulos pequenos, não associados à produção hormonal, eles não estão interferindo em nada na glândula. O que interfere é quando é um nódulo maior, um nódulo que pode trazer sintomas, que chama de sintomas compressivos, você dificulta a deglutição, você pode ter sintomas respiratórios, mas a gente está falando de nódulos maiores, normalmente são visíveis, você observa, né, uma ondulação, enfim, um ressalto, né, nessa região cervical anterior. Então, esses nódulos já têm uma outra característica, eles merecem ser investigados de uma forma distinta e o tratamento também vai ser diferente. Você falou já um pouquinho dessa questão do diagnóstico. A frequência com que vem sendo descoberto, né, esse nódulo está relacionado também, então, a esse maior acesso, né? Sim, sem dúvida. Em relação aos exames diagnósticos. Sem dúvida, essas últimas... Não é que esteja crescendo o problema, né? É que as pessoas estão descobrindo mais o problema. Sim, é inquestionável que a gente tem um número maior, que o número de pacientes diagnosticados se associa à maior exposição aos exames. Isso é inquestionável, né? Hoje em dia, a gente, na última década principalmente, o acesso a exames complementares realmente foi maior. Então, você tem um número maior de doença diagnosticada que, em outras épocas, poderiam passar a vida toda sem nunca sem ter nenhum medo também, né? De se tornar alguma coisa pior. Então, isso já é muito discutido hoje em dia também. Isso é uma questão atual importante, né? Você faz diagnóstico de situações que poderiam ter passado sem diagnóstico ao longo da vida. Sem a gente saber e nunca ter te causado problema. Sem, exatamente, causar nenhum problema. E existem alguns estudos também que associam esse aumento da prevalência com exposição a algumas substâncias presentes no meio ambiente, ligadas ao processo de industrialização, de consumo de alimentos industrializados, mas são ainda estão no ramo de pesquisa, de hipóteses, né? Mas é possível que existam algumas associações futuras que, enfim, venham a ser comprovadas. E não só isso, né? Outras glândulas também que, de alguma forma, regulam os nossos hormônios que acabam gerando sintomas ruins, né? Que sejam ruins para a saúde, muito por conta da vida que a gente leva hoje, sem dúvida. Existe uma área na endocrinologia que hoje em dia estuda os disruptores endócrinos. É uma área específica da endocrinologia que tem exatamente esse objetivo, né? Entender essas interações de substâncias presentes no meio ambiente com o funcionamento das glândulas. Então, essa é uma área bastante rica de conhecimento, né? Bastante também, nova, né, e muito interessante, com muita publicação, enfim, que está crescendo muito e é absolutamente importante, né, para o nosso dia a dia. Dúvida. Voltando aqui para a tireoide, quando a gente fala de hipotireoidismo, de hipertireoidismo, queria entender um pouquinho isso, assim, de uma forma geral, né? Não precisa entrar tanto em detalhes, mas do que a gente está falando? De que tipo de sintomas, que tipo de consequências para a saúde dessa pessoa? O hipotireoidismo, se a gente usar a analogia do nome, né? Hipo e hiper, né? Então, hipo seriam sintomas para menos, né? Um funcionamento diminuído da glândula. E o hiper para um funcionamento aumentado. Então, se eu penso na função da glandular, tudo que vai me gerar uma diminuição de função pode estar associado ao hipotireoidismo. Então, as pessoas, elas podem ter sintomas de cansaço, edema, ganho de peso, um pouco de alteração da voz, alteração de ciclo menstrual.
Então, são sintomas que também a gente tem que ter muito cuidado para não confundir com sintomas de estresse e de sobrecarga, né? Porque todo mundo hoje em dia tem motivo para se sentir cansado. Então, isso é muito importante para a gente não achar que é a culpa da tireoide sempre. E no hipertireoidismo, você tem uma exacerbação desses sintomas. Então, você teria mais agitação, um pouco de insônia, pode ter sintoma cardiovascular, taquicardia, palpitação, sensação de calor extremo, tremor nas mãos. Então, é como se teu corpo estivesse trabalhando de uma forma mais acelerada. E o hipo de uma forma mais lenta, mais lentificada. Perfeito. Então, a presença do nódulo, dependendo do tamanho também, dependendo da localização dele, pode gerar algum tipo de alteração nesse sentido, né? Pode levar a algum tipo de desregulação dessa glândula. O nódulo, quando ele é um nódulo hiperfuncionante, aí sim, como ele você pode explicou. levar ao hipertireoidismo. Agora, o nódulo por si só, ele não causa hipotireoidismo. Então, o hipo não seria uma consequência do nódulo. É comum a gente ter uma associação de tireoidites com o nódulo. E aí a pessoa teria hipo pela tireoidite Hashimoto, que é o mais comum. Tá certo, Isabela. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar do tratamento e do acompanhamento desses nódulos e também dos casos em que eles são malignos. É já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Faça o vestibular agendado Finca e Metropolitana. As faculdades oferecem qualidade de ensino, preço acessível e mais de 30 opções de cursos na área de humanas e exatas. Ou se preferir ser um profissional da saúde, somos especialistas. E tem um novo curso de tecnologia em radiologia. Faça já o seu vestibular agendado. Informações 32178900. Faculdades Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. Estamos de volta, eu e a endocrinologista Isabela Bussadi. Está com a gente hoje para conversar sobre a presença de nódulos na tireoide, um problema que vem se tornando cada vez mais comum por conta da maior facilidade de acesso ao diagnóstico, como a gente viu no bloco anterior, né, Isabela? Vamos agora começar entendendo. Como eu disse também lá no início do programa, muitas pessoas têm medo, né, e você reforçou isso, porque quando fala do nódulo já pensa que pode ser um câncer. Então, em que proporção aí que os cânceres aparecem quando é na tireoide, né? Em que proporção desse universo dos nódulos que aparecem na glândula? Bom, primeiro é importante a gente falar que, diante da doença nodular, a gente precisa prosseguir na investigação para dizer se aquele nódulo é maligno ou não. Então, o primeiro passo é identificou o nódulo. A lesão, deve-se ouvir a opinião de um especialista. Deve-se ouvir a opinião de um especialista. E, a partir daí, a gente tem dados que são dados ultrassonográficos, a gente tem um dado epidemiológico, que é menos de 5% das lesões são lesões malignas. Agora, isso muda de acordo com o sexo e com a época da vida. O nódulo num homem jovem é diferente de um nódulo numa mulher de 70 anos. Então, isso é muito importante. Décadas de vida, ao longo da vida, é comum a gente ter a presença de nódulos e a maioria deles é benigno. Então, tem estudos de autópsias, né, enfim, que mostram que até 50% das pessoas, dependendo da idade, pode apresentar nódulos e aquilo nunca teria sido descoberto ao longo da vida. É diferente de um jovem de 18 anos, um homem jovem, com nódulo de 1, 2 centímetros. Então, isso é importante e o médico vai saber avaliar. Então, a pergunta que se faz é, esse nódulo é um nódulo maligno? Porque sendo a conduta é diferente, né, da conduta só de observação. Mas é importante a gente entender que é mesmo uma minoria, claro. É a minoria, Depois a gente tem que levar em conta essas variáveis de idade e tudo, mas de uma forma geral é uma minoria, né? Isso. Os malignos a gente pode usar um valor menor que 5% se a gente assume homem, mulheres também e várias idades. Isso, né? Perfeito. E aí o médico ele vai se valer do exame ultrassonográfico, que ele vai ver o tamanho do nódulo, ele vai ver a presença de fluxo próximo ao nódulo ou dentro do nódulo, ele vai ver calcificação, enfim, são questões
médicas, mais técnicas, é. né, mas que vão ser observadas na ultrassonografia. Ele vai ver a história familiar, ele vai ver os hábitos desse paciente, ele vai ver se existe história prévia de múltiplas exposições a raio-x, que é um fator de risco importante. Então, tem vários dados clínicos, de exame físico, de exames complementares, da história do paciente, que vão ser analisados. Alguns desses nódulos podem precisar ser puncionados. Pela Academia Americana, as lesões acima de 1 centímetro, elas devem ser puncionadas até independente que é do isso? Tem muita ultrassom. gente que não sabe o que isso significa. Puncionar é usar uma agulha fininha e aspirar um pouco de célula que tem dentro do nódulo. Essas células vão ser vistas no microscópio, numa lâmina, e o médico patologista vai poder dizer, olha, aqui tem célula maligna ou aqui não tem célula maligna. E ele também pode dizer que não foi possível fazer o diagnóstico da ausência ou da presença. São os laudos inconclusivos, os laudos não diagnósticos. Isso também é possível. Então, é toda uma sequência de diagnóstico, enfim, de segmento que deve ser tomada, né, dentro de um contexto médico para tranquilizar o paciente ou fazer um diagnóstico de uma lesão maligna e ele ser tratado o quanto antes. Então, Isabela, a gente entendeu que é uma minoria, né, os casos em que são confirmadas essa malignidade, mas sendo confirmado, como é que é esse processo? A pessoa vai ser encaminhada para um outro médico, ela tem que fazer a retirada dessa tireoide, como é que é isso? Sim, ela vai ser encaminhada para um cirurgião, de preferência cirurgião de cabeça e pescoço, e vai ser submetida a uma tireoidectomia, que pode ser parcial, total, enfim, dependendo da natureza da lesão, do tamanho, do acometimento dos gânglios, que são os linfonodos. Então, tem uma série de critérios médicos que são avaliados. A partir daí, a gente vai ter a classificação definitiva do tumor. Existem alguns tipos de tumores tireoidianos que têm comportamentos distintos. Tem alguns que são mais agressivos, mas a grande maioria tem um comportamento bastante benigno, né? Podemos usar esse termo. E vai depender da história de cada paciente, da condição, enfim, do pós-cirúrgico de cada paciente, né? De acordo com o tipo celular. Aí ele pode ser submetido a iodoterapia, mas a grande maioria dos pacientes é muito provável que precise da complementação com hormônio, que é um comprimido que ele passa a tomar a partir daí ao longo da vida, sempre pela manhã, que é uma forma dele suprir o funcionamento da tireoide que foi submetida à cirurgia. Ela foi retirada, ela produzia hormônios, então, na verdade, você vai tomar esses hormônios artificiais, né? Alguma coisa assim para o resto da vida para poder... Mas são hormônios é um hormônio bastante seguro, inclusive chama tiroxina, né? Existem alguns nomes comerciais, mas a substância é a tiroxina, que é a substância produzida pela tireoide. Então, é como se ela estivesse administrando o próprio hormônio que a tireoide produziria. E é fácil ajustar essa quantidade? Isso é tranquilo de se fazer? Ou existe um processo aí também, depois dessa cirurgia, para que essa mulher se adapte a essa quantidade de hormônio que é dada? No passado, era muito mais difícil. Mas, atualmente, a gente dispõe da dosagem de um hormônio chamado TSH, que é um hormônio produzido pela hipófise, que é a glândula que controla a tireoide. Então, através da dosagem do TSH e do T4 livre, né, que é o hormônio próprio que circula no sangue, a gente consegue esse ajuste com cuidado, enfim, com atenção, sem maiores dificuldades. A história natural desse pós-cirúrgico, né, atualmente, é muito mais fácil do que foi há décadas passadas. E pode acontecer desse câncer, desse tumor, no caso, voltar? Como é que é o acompanhamento dessa mulher que já teve um histórico de uma malignidade? Então, como eu te falei, tem uma série de fatores que vão implicar em possibilidade de recidiva ou não. Mas, normalmente, ela tem que ser acompanhada, Ela tem que ser acompanhada por um período por alguns anos. E só a partir daí ela vai ter o diagnóstico definitivo de cura, né? Então, isso depende do tamanho do nódulo. Um tumor de 1 centímetro é diferente de um tumor de 3 centímetros. Claro. Um tumor com metástase é diferente de um tumor sem metástase. E aí entram características específicas de cada paciente. Mas é importante ela ter a consciência que a cirurgia, por si só, não é o fim do tratamento. Ela, depois de operada, ela tem que ser acompanhada por um serviço especializado na área de endocrinologia, né, no hospital da rede pública, no hospital conveniado, no hospital privado, enfim, né, o que for dentro de cada um. E existe um período de segmento, não é
simplesmente operar e resolver. Afinal, a gente está falando de um tumor, né? Isso. E como a gente já falou diversas vezes aqui nos programas no Ligado em Saúde, quando se trata de um tumor, você tem, de fato, uma outra abordagem, né? Uma preocupação para que não haja uma metástase, para que ele não se espalhe. Mas aí, voltando, se não for nada disso, né, é só um nódulo, esse nódulo, ele tem também uma chance de evoluir para uma malignidade? Ele também tem que ser acompanhado de perto por um especialista? Sim, tem que ser acompanhado, mas o controle, num primeiro momento, ele é um pouco mais próximo, né? Enfim, 1 ou 2 vezes por ano. E se a gente observa também que não está havendo crescimento significativo, também não tem necessidade de ficar fazendo exames de forma excessiva, né? Enfim, a cada 6 meses, não é dessa forma, né? A gente tendo uma análise, principalmente através da punção, se a gente tem uma punção, enfim, confiável, bem feita, também o paciente não tem que ficar sendo puncionado o tempo todo, não. Ainda bem, né? Não, em hipótese alguma. Então, mas você faz um segmento clínico, um segmento ultrassonográfico, também variando de acordo com a característica de cada... E o que você falou, né, com a idade, tudo, porque de repente se for uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, talvez ela tenha uma chance maior de se evoluir para algo que não seja tão positivo, então tem que estar mais ali próxima, Por isso a importância do médico conhecer o paciente, entender todos esses fatores que se associam ao maior ou menor risco daquela lesão ser ou vir a ser um tumor. Certo. Então, essa importância, e não do indivíduo ficar sozinho, monitorando, vendo lá o do ultrassom, falando, tá tudo igual, não vou fazer nada. Não é dessa forma. E tem vezes em que, dependendo, claro, do tamanho desse nódulo, é possível até observar eles ali no espelho. A gente tem um vídeo que mostra o autoexame. A gente até encontrou uma orientação desse tipo na própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia. A gente vai mostrar o vídeo, depois quero que você comente em que casos realmente a pessoa deva fazer essa avaliação ali e de quanto em quanto tempo. Vamos ver. Para começar o autoexame, localize no pescoço onde está a tireoide. A glândula fica bem abaixo do gogó. Incline a cabeça para trás para facilitar a visualização no espelho. Depois, beba um gole d'água e observe, enquanto estiver engolindo, se existe alguma saliência ou nódulo na região. Repita o teste para ter certeza de que não há nenhuma alteração. A gente deve fazer isso de quanto tempo? Pessoas comuns ou só quem já tem algum nódulo para observar se ele está crescendo, algo desse tipo? Não, esse é um exame absolutamente simples, né? Então, é importante a gente sempre observar o nosso organismo, da forma que a gente observa, né? Lesões de pele, enfim, nódulos tiroidianos. Então, não existe uma frequência, né? Enfim, cientificamente estabelecida. Pode fazer, normalmente, de vez em quando, dar uma olhadinha, lógico, né? Dar aquela palpada, pelo não custa nada. Uma vez por ano, no mínimo, né? Seria bastante razoável a gente se observar. E a tireoide, a forma correta é essa, porque quando você deglute, você torna ela mais proeminente e uma lesão nodular mais volumosa, ela vai ser visualizada e aí está no momento de você procurar um especialista. Claro, você vai procurar o seu médico, Isso. né? Por último, bem, a gente não sabe ainda ao certo as causas, mas a gente pode falar alguma coisa de prevenção? Apenas os hábitos saudáveis já seriam uma forma da gente conseguir tentar evitar esse problema? Olha, um aspecto preventivo que já está bem estabelecido, que é cientificamente aceito, é evitar alta exposição à radiação no período da infância, precisamente. Então, por exemplo, crianças que têm muita infecção respiratória, então, sempre, a cada infecção faz um raio-x de seios da face, então, raio-x... Então, isso é uma forma realmente que você se protege. Uma exposição alta a tomografias e radiografias. Né? Então, isso é um ponto bastante bem estabelecido. Essa área tem que estar protegida dessa radiação. Existe, inclusive, um colar, né, específico para proteção da tireoide, que você coloca quando vai fazer um raio-x que não seja dessa região. Óbvio, então, deve ser colocado, sim, né? Se não for sim. As clínicas de radiologia disponibilizam. Né? Perfeito. Esse é um ponto preventivo importante. Né? E os outros aspectos se relacionam à vida saudável, né? A observação de sintomas precoces, né? E a busca pelo especialista, que vai ser quem vai poder ajudar. Ok, perfeito. Isabela, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente hoje, por você ter trazido essas informações tão importantes, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E hoje a gente falou, então, sobre a presença de nódulos na tireoide, mas se você tem alguma sugestão de tema ou uma dúvida de saúde,
Escreve pra gente. Além dos contatos que estão aí na sua tela, agora você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau! Quem vai gostar dessa novidade são eles, os cães e gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Hoje o programa vai falar sobre um animal que ou as pessoas amam ou odeiam. Eles têm a fama de traiçoeiros, mas ninguém pode negar que são umas fofuras. Estamos falando dos gatos. Eles são muito carinhosos, mas não roçam nos humanos apenas por afeto, também para marcar território, devido ao odor que sai das glândulas em volta da face deles. E além de carinhosos, são bastante inteligentes. Além de serem caçadores solitários, eles resolvem seus próprios problemas. Quem acha que gato preto dá azar está muito enganado. No Japão e no Reino Unido, cruzar com gato preto pode ser considerado um bom sinal. E tem mais, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o mesmo gene que dá coloração preta aos gatos também é responsável por torná-los imunes ao HIV felino. No Antigo Egito, quando um gato morria, a família, para mostrar o sentimento, raspava a sobrancelha. Fala sério? Faça o vestibular agendado Finca e Metropolitana. As faculdades oferecem qualidade de ensino, preço acessível e mais de 30 opções de cursos na área de Humanas e Exatas. Ou, se preferir ser um profissional da saúde, somos especialistas. E tem um novo curso de tecnologia em radiologia. Faça já o seu vestibular agendado. Informações 32178900. Faculdades Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida.